Boa tarde, manhãs. Hoje a aula está aí bem caprichada de associações. A aula de hoje é maravilhosa, né? Vocês já vão poder ter aí uma super visão de como funciona essa questão das associações, que normalmente é uma coisa que as mães têm, assim, muito... que isso é a solução do problema, né? Nem sempre é, tá, gente? Porque o conjunto de coisas é que faz o bebê dormir bem, não é uma coisa ou outra isolada. E às vezes a mãe tem essa impressão que, por exemplo, tem mãe que deixa de amamentar porque acha que é a questão da amamentação que está fazendo o bebê ficar sem dormir, e não é, né? Então, muitas vezes vocês acham que é uma coisa e é outra. Então, lembrem disso, procurem ver o conteúdo como um todo, com seriedade, procurem assistir às aulas, anotando o que está sendo dito, apesar que lá tem o conteúdo escrito, se depois vocês quiserem consultar. Tá? O que está nas aulas em vídeos também está no escrito, só que nas aulas em vídeo, obviamente, eu costumo dar mais exemplos, né? Interagir com vocês de forma melhor. Eu vou começar, tá, gente? Então, eu vou começar o conteúdo. Se vocês forem sentindo alguma dúvida, vocês podem ir colocando as perguntas aí no bate-papo, que quando eu vou seguindo o conteúdo, de vez em quando eu paro, vou dar uma olhada se tem alguma pergunta, e no final eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Vamos lá. Eita, peraí, deixa eu compartilhar a tela que eu esqueci. Então vamos nas redes sociais, e todo mundo que costuma falar do sono fala sobre as associações. E de fato elas existem, né? Elas existem, precisam ser faladas, mas vocês principalmente precisam saber por que elas existem, para que vocês saibam identificar se realmente o problema do bebê está de fato nas associações. Porque a gente fica às vezes tão fixado que é isso, né? Que acostumou o bebê com isso, com aquilo, e na verdade não é. Ao longo do conteúdo vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Mas é muito necessário que vocês levem esse conteúdo bem a sério, peguem um bloquinho de notas para vocês anotarem o que vocês estão fazendo errado, o que precisam corrigir, o que de fato vocês entenderam. Para que vocês realmente fixem na cabeça. Quando a gente anota, né, quando a gente escreve, isso é um dos motivos que eu peço para vocês fazerem o desafio dos 7 dias. E quando a gente escreve, né, eu peço para vocês fazerem e me mandarem, mas com a forma de estímulo a vocês. Mas o principal de vocês fazerem é vocês se perceberem a rotina, e quando à medida que você anota, você começa a enxergar como está caminhando a rotina do seu bebê, né? E assim você tem mais possibilidade de corrigir, de identificar onde você está errando, o que você está fazendo, como é que o bebê está se comportando, se está evoluindo ou se não está evoluindo, tá? Então, por isso que eu peço para vocês anotarem o conteúdo, botar os pontos mais importantes, porque quando a gente anota, a gente fixa na cabeça, tá? Então, antes de entendermos sobre associações, é necessário que a gente entenda o funcionamento do sono do bebê, né? Antes de falar em si o que é associação, eu preciso dizer a vocês como funciona o sono do bebê mais detalhadamente, para que vocês saibam de onde vem a associação. Quando a gente sabe por que aquilo é criado, né, da onde aquilo vem, é muito mais fácil da gente entender até naturalmente como solucionar isso. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam essa parte do conceito.
Né, gente? É tipo quando a gente, na época do colégio, que ia aprender matemática, né? Que o professor ia dizer de onde sai todo aquele problema e a gente não queria saber, né? A gente grava só a fórmula, mas quando a gente entende o que causou aquilo ali, a gente consegue absorver muito mais fácil. Então, o que são os ciclos de sono, gente? Né? Todos os seres humanos, os bebês, os adultos, temos ciclos de sono. Né? Então, isso é uma coisa comum das pessoas. E os bebês, e esses ciclos de sono, na verdade, tem duas fases. Essas duas fases existem porque uma descansa, né, e relaxa o nosso corpo em si, né? O nosso corpo e também o nosso cérebro, né? O nosso cérebro em si nunca para, mas a gente consegue restaurar, né, a energia do corpo na primeira fase do sono, que é a fase No REM, e ela é dividida em 3 etapas, como vocês estão vendo aí na tela, tem 1, 2, 3 aí embaixo do No REM. Por que chama REM, No REM? Isso é uma sigla em inglês, né, que é a abreviação de movimento rápido dos olhos, né, porque essa parte, quando vem a segunda fase do ciclo do sono, que é a REM, é quando o bebê fica com o cérebro, o bebê não, qualquer ciclo de sono, os adultos também, ficam com o cérebro ativo, muito ativo, normal, muito perto de como ele é quando a gente está acordado. Então, a gente fica com o movimento dos nossos olhos, a gente fica mexendo os olhos porque o cérebro está realmente ativo, né? Ele está absorvendo todo o conhecimento, né, que a gente teve. A primeira é onde a gente entra na fase mais profunda do sono, né, quando o bebê fica molinho, quando a gente também fica aquele sono mais pesado, que a gente quer acordar uma pessoa e não consegue, quando ela está nessa fase do sono mais profundo, que é essa primeira fase. E por que ela tem 3 etapas? Justamente porque ela sai do sono leve, quando o bebê adormece, e vai ficando, vai seguindo a primeira fase, é quando ele sai da vigília para o sono leve, né, que ele sai de estar acordado para um sono bem leve. A segunda fase é quando ele sai desse sono leve para um sono um pouco mais profundo, mas o sono continua leve. E a terceira é justamente quando ele sai da segunda para a terceira, é quando ele entra totalmente em sono profundo, né? Que é quando realmente eles começam a produzir e liberar os hormônios de crescimento, que é o GH, né? Que é o hormônio do crescimento, o hormônio que tonifica os músculos. No primeiro módulo eu falo sobre isso, tá? Então, a primeira fase do sono tem essas 3 etapas, né? E sendo essa última etapa muito importante, que é a etapa que a gente entra em sono profundo e consegue realmente descansar, restaurar o nosso corpo, né? É por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não posso dormir 20 minutos, 15 minutos, que parece que eu fico mais cansada do que se eu não tivesse dormindo, se eu não tivesse dormido. Por quê? Porque justamente não chega nesse estágio de sono profundo e por isso não descansou nada, né? E o organismo fica sentindo aquela necessidade. E a fase REM, que é uma fase também muitíssimo importante, que é a fase que restaura toda a nossa parte psicológica, que trabalha a parte cognitiva de memórias, né? De todo o nosso aprendizado e desenvolvimento aí neurológico, então faz a concentração, tudo mais. Então, por isso, o ciclo de sono tem essas 2 fases e eles precisam realmente ser completos, né? Ter o ciclo de sono completo para que ele possa, de fato, começar a restaurar ou um adulto ou um bebê. Né? E quais são as diferenças e por que o sono do bebê é tão diferente do sono do adulto se todos os 2 têm ciclos de sono? Né? Porque o ciclo de sono do bebê é bem diferente do ciclo de sono do adulto. Né? Enquanto o do adulto demora em média 1h30, 1h40, né? O ciclo de sono do adulto dura, tem apenas 25% de sono na fase no REM. Aliás, na fase REM, o adulto só fica 25% do tempo do ciclo de sono nessa fase, né? Então, é muito rápido o tempo de sono leve que o adulto tem.
Quando a gente está virando esses ciclos, né, gente, que sempre que termina um ciclo a gente inicia outro e normalmente a gente nem percebe, porque a gente já se habituou a isso, a gente já se acostumou a dormir, a gente já sabe continuar dormindo, né? O nosso sistema neurológico também já aprendeu isso, já amadureceu para isso. Então a gente normalmente, ou a gente se mexe um pouquinho, vira de lado, muda uma posição, ajeita um travesseiro, né, que normalmente a gente nem lembra que fez isso, ou a gente nem sequer chega a despertar e apenas volta para a etapa anterior do ciclo da primeira fase do ciclo e começa tudo de novo, e inicia um novo ciclo. E é isso, e a gente fica a noite toda nesses ciclos, termina um, começa outro, termina um, começa outro. O adulto tende a fazer de 4 a 6 ciclos por noite. Já o bebê é bem diferente, né? O ciclo de sono do bebê, do recém-nascido, só dura em média 40 minutos, né? Aí à medida que eles vão passando o tempo, isso vai aumentando, vai ficando em torno de 1 hora, mais ou menos. Mas o problema é que nesse ciclo de sono, que já é pequeno, né, o bebê ainda tem 50% do tempo de sono leve. Ou seja, metade desse tempo é de sono leve. Então, por isso que é muito fácil despertar o bebê. E essa questão de ser 50% do sono leve dura por muito tempo. O bebê vai quase, com 3 anos, o bebê ainda está mais ou menos com 30% do ciclo de sono leve. Então, por isso, eles continuam despertando na madrugada. Os bebês que já são acostumados, têm associações, costumam acordar de madrugada andando mesmo para ir para a cama do pai, da mãe, ou para ter qualquer associação que eles já tenham criado, né? Por isso que o bebê vai até 5 anos sem conseguir dormir uma noite inteira, né, gente? E por isso, né, que os bebês despertam tão facilmente, gente. Isso é uma forma do nosso organismo, né? Porque o nosso organismo é inteligente em todos os sentidos. E isso é uma forma do organismo do bebê criar uma proteção para ele. Porque o bebê, com tudo que a gente sabe hoje, ainda acontece de bebês, infelizmente, terem a síndrome da morte súbita, que ainda é sem causa aparente, né? Então, o bebê é muito frágil, né? E ele, com esses despertares, é uma forma do organismo se proteger nos primeiros meses do bebê, para que ele realmente tenha uma pessoa em observação, um adulto, outra pessoa, porque o bebê realmente é o animal que nasce mais dependente da mãe para sobreviver, né? Então a gente precisa entender isso e saber que esses despertares iniciais fáceis do bebê, né, esses despertares mais constantes, eles têm um motivo e é realmente esses ciclos de sono. Mas o que é que acontece? Né, que ensinar o bebê a adormecer no berço e os ensina a voltar a dormir quando eles estão passando esse ciclo de sono. Isso, aliado a uma rotina, faz com que os bebês tenham noites e dias tranquilos e felizes. O que é que acontece? Quando você ensina o bebê que ele tem a capacidade de adormecer sozinho no berço dele, quando ele acorda nesses despertares entre os ciclos, ele consegue voltar a dormir sozinho. E com muito pouco tempo, o organismo dele já não acorda mais. Tá? Então, tudo isso faz com que o bebê durma uma noite mais tempo sem acordar, sem despertar, ininterrupto. Mas, o que é que acontece? Mas para isso, eu preciso deixar meu bebê lá no berço, deixar meu bebê chorar? Não precisa, gente. A gente apenas vai ensinar o bebê a adormecer. E para isso não precisa de nenhuma lágrima, não precisa de choro e não precisa de desespero da parte da mãe, tá? É muito importante que vocês entendam isso. No final vou falar mais sobre essa parte do choro, né? Porque como vocês não vão deixar seu bebê chorar, e foi por isso que eu criei esse conteúdo para vocês, porque essa para mim nunca foi uma possibilidade. E
Tem formas de a gente fazer o bebê adormecer no bercinho dele, entender como se faz para dormir, né? Porque é como se você tivesse que, sempre que o bebê, por exemplo, fosse aprender a andar ou falar, você tivesse que carregar, por exemplo, se ele vai aprender a andar, você sempre colocar o bebê no colo, levar ele de um canto para outro e nunca colocar ele no chão. Se você nunca colocar ele no chão para andar, ele nunca vai andar, porque ele vai entender que ele não precisa andar, né? Até que um dia talvez ele ande, que é o que as pessoas costumam pregar, que o bebê aprende a dormir quando ele estiver pronto para dormir. É a mesma coisa de você nunca deixar seu bebê ir para o chão, né? Nem ficar estimulando ele a andar e achar que quando ele estiver preparado ele vai andar. Ele vai andar, mas ele vai andar lá por 3 anos, né? Então, é isso que vocês precisam entender, que você pode sim estimular o seu bebê e dar as condições necessárias para ele dormir, e ele vai dormir o quanto antes, sozinho, tranquilo, e lhe dando também essa tranquilidade para viver essa fase da maternidade. Mas não precisa de desespero, não precisa deixar o bebê chorar e nem precisa a mãe também se desesperar com isso, tá? Então, nessa questão dos ciclos de sono também é importante vocês saberem que quando o bebê está chorando e dormindo, né, quando a gente vê que ele está ali de olho fechado e está chorando, normalmente é porque o bebê está tentando passar de um ciclo de sono para o outro, porque isso para eles, gente, não é fácil. Eles precisam de um amadurecimento neurológico para eles conseguirem fazer essa passagem sem despertar, né? Então, vocês precisam gerar as condições adequadas para isso, precisa estar com um ambiente propício, né? Que tem aula falando sobre todo o ambiente que vocês devem preparar para o bebê. Então, tem que deixar todo o ambiente propício, tem que dar as condições necessárias para o bebê realmente aprender, criar essa maturidade de passar esse ciclo de sono, né? De um ciclo de sono para o outro sem ter o despertar, né? E para ele aprender isso, obviamente que ele vai ter, né, realmente um processo aí de amadurecimento neurológico mesmo. Então é necessário ter um pouco de paciência, porque algumas vezes eles vão acordar e chorar mesmo, mas o que é mais importante é você saber como agir nesse momento, tá? Os recém-nascidos até 1 mês não tem esse estágio de sono leve e sono profundo. Por isso, quando eles dormem muito à noite, é preciso que a gente acorde, porque não é comum e existe o risco de ser hipoglicemia, tá? Porque o que é que acontece? Os recém-nascidos nascem com a energia muito baixa, né? Eles aguentam ficar muito pouco tempo acordados. E eles também não têm esse ciclo de sono, por isso eles não têm a facilidade tão grande de despertar. Se ele está despertando com muita frequência, está dormindo muito pouco, é porque alguma coisa está incomodando esse bebê, tá? E você precisa descobrir o que é. Às vezes é frio, às vezes é cólica, né? A cólica só aparece com 15 dias, mas é algum incômodo de gases ou de outras coisas que podem estar aí interferindo nesse ambiente, que pode estar incomodando o recém-nascido. Se você está assistindo essa aula e está com um bebê muito novinho, com poucos dias, você deve assistir a aula que tem de 0 a 3 meses, onde eu falo sobre algumas possibilidades que podem estar incomodando o bebê, tá? Porque normalmente os recém-nascidos, a tendência é que eles durmam e durmam e comam. E você também não pode, porque quando o bebê dorme 4, 5 horas e ele é recém-nascido, é recomendado que você acorde, porque isso pode ser um sinal de que o bebê está sem nutrientes no corpo, e por isso ele está tão sem energia que ele não consegue nem sequer acordar para comer, para fazer qualquer atividade. Então é perigoso, você por isso deve acordar para alimentar o bebê, para que ele não tenha risco de chegar nesse ponto, tá, gente? Então, e o que são associações, por que criamos, né, gente? Antes é importante vocês saberem, né? Por que o bebê acorda de madrugada? Porque eles passam por esses ciclos. E se eles não sabem virar de um ciclo de sono para o outro, né, eles vão despertar entre a virada de um ciclo e outro. Se o bebê tem esses ciclos e ele precisa aprender a emendar os ciclos, o que é que acontece normalmente? A gente vem de uma rotina que a gente
cria costumes nos bebês, né? Hábitos para os bebês dormirem, né? Porque a associação é isso, o nome diz, a associação, é você associar, o bebê associar alguma coisa ao sono. Por exemplo, se você ensina o seu bebê a sempre que ele vai dormir, a balançar ele no colo, ele vai, sempre que ele precisar adormecer, precisar que você balance ele no colo, ele só aprendeu a dormir assim. Então, quando ele estiver acordando entre um ciclo de sono e outro na madrugada, óbvio que ele vai lhe chamar para que você balance ele para poder voltar a dormir. Ele não sabe fazer isso sozinho, né? E é por isso que é necessário que a gente retire essas associações para que o bebê consiga emendar esses ciclos, né? Para que ele consiga virar um ciclo de sono para o outro sem despertar, porque o organismo dele vai se sentir seguro para virar um ciclo de sono no outro, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, que ensinar o bebê a dormir vai fazer ele aprender a emendar esses ciclos na madrugada e não ter tantos despertares. Porém, isso não tem nada a ver com fazer isso de forma não natural, tá, gente? A gente vai fazer isso de forma natural. Por que que alguns bebês dormem a noite toda e outros não? Porque algumas mães, naturalmente, né, eu tava até conversando com algumas amigas, como eu faço isso aqui, é inevitável que quando eu me junto com algumas pessoas, a conversa seja sobre isso, elas ficam perguntando. Então eu tava conversando com as amigas essa semana e a gente tava falando nós temos uma amiga que tem 3 filhos e sempre era falado no grupo, né, porque os filhos já são um pouquinho mais velhos, que eles eram santos, que muitos santos os filhos dela. E quando eu fui buscar, depois que eu comecei a fazer isso, eu fui buscar as ações que ela fazia com os bebês dela. E ela já naturalmente, mesmo sem ter o conhecimento, ela tomava as ações que ela precisava tomar. E os bebês dormiam naturalmente. Ela nunca tinha tido conhecimento, mas instintivamente ela fez isso, né? Dentro da cabeça dela era o certo, né, de deixar o bebê no berço. Os bebês dela sempre viviam muito tranquilos em todos os lugares que chegavam. E isso é mais assim uma questão de você saber agora qual é a atitude que você deve tomar. Não tem nada a ver com você obrigar o bebê a dormir ou não obrigar o bebê a dormir. O meu método, eu não obrigo, eu não induzo o bebê a dormir. Ao contrário, quem fica balançando o bebê no colo até ele adormecer é que está induzindo o bebê a dormir, né? E não quem está colocando o bebê para dormir naturalmente no bercinho dele, no lugar dele, que é onde ele vai dormir por toda a vida, né? Então ele está aprendendo a dormir naturalmente, sozinho, como ele aprende a andar sozinho, como um dia ele vai ter que dormir sozinho e ninguém vai ter que balançar ele. Porque, gente, é muito cômodo para as pessoas dizerem que o mais fácil é o certo, porque teoricamente é o mais fácil, para elas é o mais fácil, porque as pessoas tendem a olhar a curto prazo. Você colocar o bebê para dormir no colo balançando é uma forma de você colocar o bebê para dormir mais rápido, né? Mas as pessoas quiseram mudar isso como uma forma de dizer que era por apego, por amor. E não tem nada a ver com isso. Eu posso ficar com meu bebê no colo o tempo que eu quiser. Eu posso dar carinho e amor e atenção ao meu bebê, que é o que ele precisa, independente de, na hora de colocar ele para dormir, eu ter que estar balançando ele até ele adormecer mais rápido, tá? Isso não tem nada a ver com amor, nem com o fato de você ter ou não ter apego ao seu bebê. Tá, gente? Então a gente precisa quebrar isso na nossa cabeça, porque o bebê dormir no bercinho dele é uma coisa natural, não é você forçar nada, e vocês vão entender como esse processo pode acontecer de forma que não tem nenhum tipo de agressão ao bebê, de deixar o bebê chorar, de deixar o bebê no berço sem ser atendido. Ao contrário, o choro do bebê é uma comunicação do bebê com a mãe e ele sempre precisa ser atendido, tá? É a única forma do bebê falar com você. Se você não atende, o bebê vai sentir que ele não consegue se comunicar, né? E isso é uma coisa que ele vai levar para o resto da vida. Então, não é uma possibilidade.
tá? Então, como é que eu faço realmente a retirada de uma associação, caso ela já tenha implantado? Se você tá com seu bebê novinho, com menos de 3 meses, a grande possibilidade é que ele não tenha associação ainda. Por que um bebê com menos de 3 meses, se ele não tiver passado pelo salto dos 3 meses, provavelmente ele ainda não tem associação? Por quê? Porque um bebê nessa idade ele ainda não entende, então ele ainda não absorve um costume com facilidade. Então, quanto mais tempo o bebê vai ficando, por isso que muitas mães dizem, meu bebê só tem 1 mês, só tem 20 dias, só tem 2 meses. Eu entro agora ou eu espero ele completar 3 meses? No curso, eu digo, entre o mais rápido possível, entre até grávida, que é a melhor coisa possível. Por quê? Quanto antes você adquire esse conhecimento e sabe que tem resultados muito mais rápido, muito mais fáceis do que outras que tem que tirar realmente que os bebês estão mais velhos. Mas quer dizer que essa que os bebês estão mais velhos é muito difícil, ninguém consegue? Não. Quer dizer, todas conseguem, mas precisa ter um pouco mais de determinação, de paciência e de cuidado, né? De cuidado e de amor naquele momento, porque o quanto mais o bebê é mais velho, mais ele entende, e você precisa ter meios de fazer a distração do bebê na hora de tirar aquele costume que você vai tirando gradativamente. E como é que de fato é o meu processo, né? Que eu faço com que os bebês realmente retirem essas associações quando eles criaram, sem que haja choro, sem que haja desespero e que vocês realmente consigam colocar em prática, né? É justamente seguindo a sequência de implantar primeiro a rotina, né? Porque a rotina, quem está nessa aula aqui já vai ter assistido a aula de rotina e vai entender que o bebê que faz rotina, isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Ele tende a dormir naturalmente muito melhor, porque ele sabe que aquele momento chegou quando você começa a fazer os rituais, né? Ele sabe que chegou a hora da soneca, então ele vai tender a tirar as sonecas melhores, ele vai ter as necessidades mais atendidas regularmente, né? Então provavelmente o dia do seu bebê vai estar completo, bem organizado, e ele vai dormir à noite já naturalmente. Então às vezes eu nem preciso chegar no próximo passo, o bebê já começa a dormir bem, tá? Então, primeiro de tudo, rotina. Implantou a rotina, tudo certinho, já adaptou, o bebê tá calmo, tirando as sonecas bem, já chegando à noite tranquilo. Aí a gente vai passar a ensinar primeiro o bebê a ficar no berço, a mostrar ao bebê que o berço é um lugar seguro, é um lugar bom, para que ele não tenha aquela aversão de você colocar no berço e ele já começar a chorar, porque aí a gente não vai conseguir retirar essa associação sem choro, e essa não é a proposta. Então, qual é a proposta? Você primeiro ensinar o bebê que o berço é um lugar tranquilo. Como você vai fazer isso? Levando ele em horários, né, acordados, mais para você brincar com o bebê naquele local, né, de forma que você vai passar só ali alguns minutos com ele, mas ele vai entender que o berço é um lugar bom, é um lugar seguro e que você está ali próximo. Se ele está vendo aquilo acordado, você vai fazer isso no momento que ele estiver mais calmo do dia. E ele vai entender que aquele ambiente ali é um ambiente bom para ele, é um ambiente seguro, é um ambiente como qualquer outro. Então, ele vai tender a não rejeitar esse local quando você for colocar ele na hora de dormir, tá bom? Então, primeiro a gente ensina o bebê a ficar no berço e depois a gente vai retirar as associações, né? E existe uma aula específica ensinando isso, não se preocupe, bem detalhada, como vocês fazerem, como passar o bebê para o berço e como realmente retirar as associações passo a passo, tá? Então essa é a sequência para retirar as associações aqui do curso e é o que faz os bebês dormirem muito bem. Mas por que, Djalen, se isso é uma coisa que ninguém devia fazer, por que a gente acaba criando essas associações naturalmente? A maioria das pessoas criam esse costume de colocar o bebê para dormir balançando no colo, né? Colocar o bebê para dormir mamando, ou dar chupeta, ou colocar em rede, ou colocar... Tem diversas associações, né, gente? Colocar em cama compartilhada, né? Primeiro, porque quando os bebês nascem, eles só comem e dormem. Então, o que é que isso causa naturalmente? Que nesse início, a gente sempre que dá a mamar o bebê, ele dorme 90%, se não for 100% das vezes.
Então a gente vai levando esse hábito para frente. Quando o bebê começa a ficar mais tempo acordado, a gente continua dando mamar para ele dormir. Porque ele, tipo assim, aquilo ali já estava sendo feito, então a gente simplesmente não pensa e apenas dá continuidade, né? Segundo, porque a nossa cultura de balançar, a nossa cultura já seguindo o que fazia as pessoas da nossa família, a mãe, vó e tudo mais, é de balançar e dar comida. Isso é o que resolve. Mas por que criou essa cultura se não funciona? Né? Porque isso realmente funciona, só que funciona a curto prazo e não a longo prazo. Né? Na hora o bebê dorme rápido, só que isso causa consequências de novos despertares. Só que antigamente ninguém tinha um conhecimento de ciclo de sono, de nada disso que eu tô falando para vocês, então não sabia que era isso que causava o acordar do bebê depois. Por isso são coisas que elas nos trazem que a gente, e que o bebê chorou é fome, o bebê chorou é fome. A cultura de balançar para o bebê dormir, todo mundo balança. Minha mãe achava até que eu tava doida quando eu disse que ninguém ia balançar os meninos, né? Então isso é uma quebra, né, de conceito, mas é da gente entender por que estamos fazendo, que é pensando a longo prazo. A gente vai, o bebê vai demorar muito mais para adormecer naquele momento, mas a longo prazo ele vai deixar a nossa vida muito mais tranquila, mas principalmente a dele, né, que não vai estar tendo que despertar para chamar a gente, para colocar ele de volta para dormir. Né, ele vai ter um sono muito mais tranquilo e mais feliz, porque ele vai poder descansar com muito mais tempo e tranquilidade. Tem a questão dos fatores emocionais, né, gente? Invariavelmente, a mãe tem que acordar várias vezes quando o bebê nasce, né? Isso não muda pra ninguém. Então, esse fator emocional de cansaço físico e mental mesmo, da privação de sono, né, faz com que a gente não pense, né, não raciocine, a gente tome as decisões com o lado emocional do nosso cérebro. Né? Então, quando a gente toma as decisões com o lado emocional do nosso cérebro, a gente não raciocina, a gente não pensa o que a gente tem que fazer, a gente simplesmente age e faz, tá? Que é como eu costumo dizer, quando a gente tá querendo fazer dieta, a gente sabe que a gente tem que comer as coisas saudáveis, mas na hora da emoção, o que vem na cabeça da gente é que a gente vai comer aquilo ali, depois a gente vem e se arrepende, né? A gente come uma besteira, chocolate, come um monte de besteira e depois a gente pensa, meu Deus, fiz mal ao meu próprio corpo. Não pensei racionalmente, né? Então é a mesma coisa nesse momento. A gente querendo dormir, naquela ânsia de dormir, de cansaço, de descansar, a gente quer tomar aquela ação que vai fazer o bebê dormir mais rápido, só que aí a gente vai estar tomando uma ação para a longo prazo a gente não conseguir mais, ter mais dificuldade de retornar com aquilo ali, tá? E por último, a falta de conhecimento, né, gente? Porque hoje isso é muito disseminado aí na internet, mas as pessoas não sabem, né? Eu mesma não sabia estruturar isso da forma correta, eu não sabia o porquê que eu não podia fazer isso, e é muito importante quando você entende o porquê, porque você consegue ter suas ações muito mais organizadas, coerentes, tipo assim, você vai saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, você vai ter muito mais segurança para fazer aquilo. Tá? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E essas associações, porque o que são associações? É tudo que o bebê associa para dormir, né? É tudo que ele cria o hábito de que quando ele tem aquilo ele vai dormir. Então as associações podem ser positivas e negativas. E quando elas são negativas, é tudo o que depende de nós. Colo, amamentação, chupeta, rede, tudo que precisa da gente para auxiliar o bebê é negativa, porque o bebê vai ter que despertar, chorar para chamar a gente poder ir até ele para auxiliar. Ele já despertou e vai ter a dificuldade toda de voltar a dormir, e por isso ela é negativa. E as positivas é o que não depende da gente, né? Que pode ser ruído branco, naninha, chupeta, e depois eu vou explicar porque a chupeta está constando aí nos dois lugares. E essas associações positivas são uma coisa boa, você vai criar uma dependência no bebê.
porque elas ajudam o bebê a adormecer mais rápido um pouco, então facilita a vida deles, né? A nossa também, de criar uma certa segurança no bebê, que aquele momento chegou de sono, eles conseguem caracterizar que é o momento de dormir. Né? Por exemplo, se eu dou uma naninha ou um ruído branco e o bebê está virando um ciclo, ele vai tender a sentir seguro na hora que ele sentir a textura da naninha que está lá do lado dele. Ele não precisa chamar a gente, ele não precisa da gente para sentir aquela naninha dentro do berço e se sentir seguro para voltar a dormir, saber que ele está naquele ambiente bom e seguro. E ele também não precisa da gente para escutar o ruído branco e se acalmar com isso e continuar dormindo. Então, isso são coisas que não fazem o bebê despertar, que fazem ao contrário, que elas ajudam o bebê realmente a continuar o sono dele tranquilo, tá? E por isso elas são positivas. O ruído branco é uma das associações positivas, né? Então, aqui eu vou colocar em que ele nos ajuda e como utilizar. Né? Porque é uma pergunta que eu sempre recebo, como vou colocar o ruído branco. E aqui eu coloquei para vocês, inclusive baseada em uns artigos que eu li recentemente, tá? Então, o ruído branco, ele abafa os ruídos da casa, né? Então, para as sonecas é maravilhoso, porque é uma coisa que cai no chão, um prato que quebrar, qualquer coisa, um barulho mais forte, um cachorro que latir, um carro que passar, não vai acordar o bebê com facilidade, porque ele está escutando o ruído branco, tá? Auxilia na virada dos ciclos de sono na hora da soneca, né? A maioria dos bebês tem essa dificuldade por causa do cortisol de virar os ciclos de sono durante o dia, né? E acabam acordando e despertando mesmo entre um ciclo e outro de sono. Então o ruído branco é uma coisa que ajuda muito nesse momento, porque eles escutam, quando eles estão ficando com soninho leve, eles escutam o ruído branco, que eles já estão com o costume de saber que aquilo é a hora, aquele sonzinho é porque é a hora deles dormirem. Então eles emendam o ciclo e tendem a dormir mais tempo na hora das sonecas. Acostuma o bebê a dormir com barulhos quando saímos de casa, né? O bebê que costuma a escutar ruído branco, quando a gente sai de casa para um restaurante, para uma festa, para outros lugares, o bebê tende a aceitar muito melhor adormecer, né? Dormir no barulho, porque não sei se você já prestou atenção, mas todos os lugares que a gente vai, o barulho é constante, porque as pessoas estão constantemente conversando, uma música está constantemente tocando, então o bebê tende a aceitar aquilo muito mais facilmente quando ele é acostumado a dormir as sonecas com ruído branco. E podemos transportar para todo lugar, né? Para onde você for, né? E você quiser, na hora do sono noturno ou das sonecas, colocar o ruído branco, você pode ligar seu celular onde você estiver, né? E colocar aquele som para ele. Então, é uma coisa que é fácil da gente providenciar onde quer que a gente esteja. Então, por isso é uma associação muito boa para o bebê adormecer. E como eu vou utilizar, como eu devo utilizar esse ruído branco, né? Primeiro você coloca em todos os rituais que o bebê adormece, né? Todas as vezes que você for colocar o bebê para dormir, seja nas sonecas ou no sono noturno, você vai ligar o ruído branco. Nas sonecas, mantenha-o ligado. Por quê? Porque as sonecas costumam tanto ter muito barulho em casa, então ele abafa esse ruído da casa, né? Quanto ele acostuma você a, quando sair, o bebê escutar barulhos constantes e ele ficar dormindo, se manter dormindo, né, nos lugares. À noite, quando você colocar o ruído branco no sono noturno, né, na hora de fazer o ritual do sono noturno, você vai ligar na hora que for para o bebê adormecer, mas aí o bebê dormiu, você vai lá e desliga. Por quê? Primeiro porque é necessário que o bebê descanse totalmente no silêncio, né? É necessário para ele, para a cabeça dele, para o desenvolvimento e tudo mais. E também, isso até não tem nenhuma comprovação do contrário, mas também é mais fácil futuramente quando você quiser retirar essa associação, né? Fica mais fácil quando ele não está acostumado a 100% do tempo estar com o ruído branco ligado, tá? Outra coisa, o ruído branco, muitas mães querem botar um ruído branco com um volume altíssimo e não é volume alto, o ruído branco é um volume muito baixinho, é só para que dê para o bebê escutar,
tá? É aquele volume muito baixinho e até 50 decibéis. Existem aplicativos, porque aí já vem outra pergunta, como é que eu faço para medir os decibéis? Então, tem aplicativo no celular que você baixa e ele mede os decibéis do som, né? Da altura do som. Então, você tem como medir isso aí, tá bom? Mas assim, o mais baixinho possível é só que dê para o bebê escutar mesmo, tá, gente? A naninha, né, gente? A naninha substitui a presença da mãe, por exemplo. Se você acostuma o bebê na hora que você tá com ele no colo, amamentando, segurando aquela naninha, ele associa aquele momento de dormir também a textura que ele tá sentindo na mão dele, desse paninho que você vai dar. Né? Então acaba que se você acostuma sempre que você está no braço na hora de dormir com esse paninho, acaba sendo mais fácil na hora de você fazer a transferência para o berço, porque você vai pegar o paninho, vai botar no berço junto com ele, então ele vai se apegar àquele paninho, né, como se fosse uma segurança para ele, né? O bebê tem essa necessidade, então a naninha costuma ser muito eficiente para você passar o bebê para o berço. Porém, né, o bebê se apega muito facilmente e a gente pode transportar para qualquer lugar, né? Também, assim como o ruído branco, a gente pode levar uma naninha para qualquer canto que a gente for e que precisar que o bebê durma, né? Então, é uma associação positiva, não depende da gente e ao mesmo tempo ajuda o bebê a dormir. Mas a naninha tem um porém, vocês têm que estar atentas a isso. A naninha é, querendo ou não, um pano e é alguma coisa dentro do berço do bebê. E todos os órgãos da saúde indicam que não deve ter nada dentro do berço do bebê para evitar qualquer tipo de acidente. Então, não oferece nenhum risco de sufocamento se você pegar uma fraldinha daquelas bem fininha que, não, mesmo que o bebê bote no rosto, elas não impedem a passagem do ar. Tá? Então, até 6 meses ele novinho, você pode utilizar esse tipo de naninha. E depois, e se você ainda estiver se sentindo inseguro em relação a isso, deixa para dar depois de 6 meses, porque o bebê já tem coordenação de tirar, de colocar, de se mexer, né? Então, não dá isso antes desse momento, tá? Se você tiver qualquer tipo de insegurança, mas se for um paninho pequeno, fininho, não oferece nenhum tipo de risco, tá, gente? Então, coloque na mão do bebê quando ele for dormir, sempre que ele for dormir, né? Isso vai criar esse hábito. Não sei se vocês assistem os meus bebês, ele tem aquela coxinha, né? Que ao longo do tempo eu fui deixando eles mais tranquilos, mas eu sempre ficava de olho neles, né? Principalmente eu coloquei aquela coxa porque Lara nasceu prematura, era muito sem gordura no corpo e ela sentia muito frio. Então, ela para mim foi uma solução. Na época não tinha essa questão dos sacos de dormir que hoje tem, tá, gente? Chupeta. Positiva e negativa. Porque a chupeta pode ser uma associação positiva e negativa, né? Lá na aula de retirada de associações, né? Ensinando o bebê a dormir no berço, eu explico melhor para quem já associou a chupeta para retirar. Mas qual é a forma positiva de você colocar a chupeta para o sono, especificamente, tá, gente? Você dá a chupeta apenas na hora do bebê adormecer. E assim que ele dorme, que ele entra em sono profundo, você vai lá e retira a chupeta. Mas você não deixa o bebê chupando a chupeta a noite inteira, né? Esse é o ponto principal, é você não deixar o bebê chupando a chupeta a noite inteira. E quando é que ela se torna uma associação negativa? Quando o pai e a mãe se acostumam a deixar a chupeta a noite toda dentro da boca do bebê, o que é que isso causa, né? Ou o bebê, porque muitos expulsam sozinhos após adormecer profundamente, mas alguns não expulsam, ficam com a chupeta na boca. E o que é que acontece? Eles acostumam a ficar com aquilo na boca. Aí quando eles estão virando o ciclo que o sono fica leve e a chupeta caiu, eles vão lá e choram pra você colocar na boca. Aí isso gera uma outra atitude. Toda vez que o bebê começa a se mexer,
A mãe nem espera o bebê virar o ciclo, tentar virar o ciclo sozinho, vai lá e coloca a chupeta na boca do bebê. Aí o bebê começou a se mexer, daqui a 20 minutos de novo ela vai lá e coloca a chupeta na boca do bebê. Aí ele dorme de novo. Aí daqui a 20 minutos ele começou a se mexer de novo, ela vai lá e coloca a chupeta na boca do bebê. Isso causa uma associação pesadíssima de mães acordarem aí 15, 20 vezes numa noite para colocar a chupeta na boca do bebê. Então, gente, isso não é uma possibilidade. Chupeta, se vocês optaram por dar, só deem para o bebê adormecer. Nada de chupeta durante o dia todo, porque isso vai dificultar muito depois quando vocês precisarem tirar, tá? Só dê chupeta ao bebê se você precisar acalentar o bebê de alguma forma, porque ele está sentindo uma dor, ou porque realmente o bebê vai adormecer. Ele adormece, você vai lá e tira, tá bom? Lembrando que, primeiro, que chupeta faz confusão de bicos, sim. Quem amamenta não é para dar chupeta ao bebê. E quem faz confusão de bico não é porque só por conta da textura do bico. O bebê que suga a chupeta, a forma de sugar a chupeta não é a mesma forma de sugar o peito. Então, o bebê, quando faz a sucção de um bico artificial, qualquer ele que seja, né, ele aprende a sugar de um jeito diferente do peito. Quando ele vai para o peito, ele não consegue sugar mais, né? Ele não consegue mais extrair o leite do peito e isso faz ele rejeitar. Então, é por isso que o bebê chora, começa a mamar, aí quando ele vê que tenta, o leite não sai, ele começa a rejeitar, a ir para trás, a ficar nervoso, a se irritar no peito. É isso que gera, tá? Então, lembrem que a chupeta causa desmame precoce e isso é um fato. E não é assim que muitas pessoas não percebem que o desmame foi causado pela chupeta, porque não é assim que você dá que causa, né? Não é do dia para a noite, é ao longo do tempo. Então, se tá amamentando, não dê chupeta, não dê, né? Não aconselho. Não é necessário, muitas me perguntam, eu não dou chupeta ao meu bebê, é necessário chupeta para ele dormir? Não é necessário, gente. Os meus bebês chupam chupeta, porque inicialmente eu ofereci chupeta aos meus bebês porque eu não tinha esse conhecimento, tá? Eu tenho muitos conhecimentos a respeito do aleitamento materno, mas eu não tinha profundos conhecimentos como eu tenho hoje. Tá? Então, eles iniciaram com isso e eu já não tenho mais o que fazer, eles já já mamaram até 5 meses, né? E por isso eles chupam chupeta, porque é uma forma, quando o bebê não pega o peito, né, por algum motivo a mãe não conseguiu amamentar, realmente eu aconselho a chupeta, porque digamos assim, um acalento emocional. A sucção é um acalento emocional para o bebê, né? Uma necessidade emocional para o bebê. Então, se você não tem um peito, a chupeta pode ser uma opção. Mas se você tem o peito é a chupeta do bebê, tá? Então, lembrem disso e não é necessário que o bebê chupe chupeta para ele dormir bem, tá bom? Sim, a sucção, use seu peito se você precisa acalmar o bebê por algum motivo, tá? É livre demanda mesmo. Eu vou explicar aqui exatamente isso agora, tá? Entenda, é fome, né? Então, quando é que eu vou saber se eu posso amamentar meu bebê ou se eu não posso? Se de madrugada eu não posso dar a sucção, o que é que eu vou fazer? Como é isso? Vou explicar agora a vocês, né? Entenda quando seu bebê está acordando por fome. E não dê Entenda quando seu bebê está acordando por fome e não dê comida a ele sempre que acordar à noite, quando não for necessário. Muitos pais fazem isso para que o bebê volte a dormir rapidamente e nem sempre ele está acordando por fome, né? Então, a primeira coisa que você vai perguntar, como é que eu vou saber se o bebê está com fome? E como é que fica a livre demanda se não é para dar o peito ao bebê a toda hora? Né? E a livre demanda é você dar o peito ao bebê sempre que o bebê solicitar. Mas primeiro você tem que saber se ele está solicitando, né? Ou se ele está só querendo dormir e não consegue, e você está dando o peito somente para ele dormir mais rápido. Isso não é livre demanda, né, gente? Então, o que é que a gente precisa saber? O bebê está com fome e você tem que alimentar.
e não importa, e o bebê teve qualquer tipo de problema emocional, sim, você pode dar o peito para ele se acalmar, né? O que é que você não pode fazer? Você não pode deixar o bebê adormecer mamando, tá? É isso que vai causar. É livre demanda sim, e eu vou falar como é que vocês podem saber se realmente o bebê precisa do peito ou não, tá? Porque o que é que acontece quando você sempre dá o peito sem raciocinar, né? Porque o que é que acontece? O choro do bebê é uma forma dele se comunicar com a gente. Mas se o bebê chora e você não procurou qual é a causa daquele choro para atender a necessidade do bebê, já empurra o peito na boca dele, o que é que você está fazendo? Você está calando o bebê, né? Porque o que é que a gente faz? A gente faz isso com a melhor das boas intenções. A gente não quer ouvir o choro do bebê, porque aquilo pra gente é como se ele estivesse sofrendo. Mas isso a gente tem que parar de perceber, apesar de eu saber que isso é difícil, né, nesse momento. Mas a gente tem que parar de perceber que 100% do choro do bebê é um sofrimento. Não quer dizer que ele está sentindo uma dor. Quer dizer que ele está sentindo uma necessidade, mas ele não fala, né? Então, qual é a forma de comunicação do bebê com a gente? É o choro. Então, se ele está chorando, primeiro o que é que você vai perceber? O que é que ele está querendo me dizer que ele está precisando, né? Então, primeiro isso, depois a gente vai pro peito. Vamos descartar outras possibilidades? Ele tá com frio, ele tá com calor, pega no corpinho do bebê, como eu ensinei lá na aula de ambiente, né? Pega no corpinho do bebê, saber se ele tá com frio, com calor, que é muito comum que os bebês tenham frio, tá, gente? Lembrem que o clima costuma mudar e isso faz total diferença. Lembrem de estar observando isso todos os dias. Às vezes o ar-condicionado em uma temperatura estava bom e depois o clima mudou e aquilo já não é mais assim. Então, ou com calor também, às vezes tem bebês muito calorentos e costumam acordar. Se ele estiver incomodado com qualquer coisa, ele vai despertar. Então, primeiro, descartem outras possibilidades, se ele não estava realmente só com pesadelo, tente acalmar ele no colo, né? Ou se ele não está realmente sujo, com a fralda suja, tem bebê que se incomoda com isso. Descarte primeiro outras possibilidades para depois você partir para a fome. E como é que eu sei se é fome ou se não é fome, né? Primeiro, se ele comeu há 1 hora atrás, agora você sabe que com 1 hora ele não está com fome, né? Se ele comeu há 1 hora atrás, ainda não deu tempo dele ter fome. Então você já sabe que não é fome se ele mamou há pouco tempo. E mesmo assim, se ele mamou há 1 hora, mas eu acho que ele não mamou bem, como é que eu sei se ele está mamando por fome ou se é só por associação? Se a sucção é efetiva, gente, quando o bebê está mamando por associação, o que é que ele faz? Ele vai para o seu peito, mama 2 minutos e dorme, né? Ele não mama de fato para se alimentar, né? Ele não mama para comer mesmo. Ele mama pra dormir, né? Então, você vai ver que a sucção dele, porque a sucção do bebê é quando ele tá chupando o leite e engolindo, chupando e engolindo, chupando e engolindo. Quando ele tá fazendo aquela sucção mesmo, que você vê que ele tá comendo de fato, é diferente de quando ele tá só fazendo aquela chupeta do seu peito, aquela aberta de boca pequenininha e volta logo a dormir. Então, são coisas diferentes e dá pra você perceber. O tempo também que ele passa mamando, né? Porque se o bebê vai pro peito, dá 2 minutos e ele dorme, né? Se é diferente do que ele faz durante o dia, que ele passa 10 minutos, 15 minutos no seu peito, então também não é fome, tá? Então vejam se realmente o bebê está com essas características. Ensine a hora de dormir ao bebê, né, gente? Se o bebê acordar antes da hora, por exemplo, acordou 4 da manhã, acordou 5 da manhã e eu queria que ele dormisse até 6 ou 7, né? Para completar, inclusive, o tempo que ele precisa dormir durante a noite e tudo mais, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai deixar o bebê no berço até que ele volte a dormir, né? Claro que a gente sabe que ele chora e tudo mais, mas o que é que você vai fazer? Não leva o bebê para fora do quarto para brincar, porque o que é que acontece? O bebê despertou, a gente vai lá, pega e já leva ele para fora do quarto, botou ele no claro e sai com o bebê do quarto. Então, não faça isso, deixa ele no ambiente de sono, no escuro, para que o organismo dele entenda, para que ele tenha aquela percepção que aquela hora não era a hora de acordar,
né? Que tem justamente por isso a questão do ritual do bom dia. Não converse, nem interaja, porque se você faz isso, aí o bebê entende, ele quer brincar, ele quer sair, porque ele já descansou algum tempo, então o corpo já meio que se energizou e ele vai tender a querer sair do quarto, tá? E a querer brincar e a não voltar a dormir. Então, sua única, mantenha a luz baixa, e se for preciso, você retira do berço, acalma no colo e devolve o berço, pode deixar sonolento. E se o bebê já estiver dormindo bem no berço, tá? Se não estiver dormindo ainda, estiver em processo de retirar a associação, aí você pode colocar ele no colo ainda, se for o caso, precisa para dormir, né? Então, curto ou longo prazo, né, gente? Sempre decidam por longo prazo. É o que eu estava falando no início da aula. O berço, você deixar o bebê adormecer no berço, inicialmente ele exige mais esforço, é por isso que as pessoas não querem fazer, né? Ou acabam desistindo, porque é mais esforço, é mais difícil eu esperar 1h30 para o meu bebê adormecer ali, tendo que tirar, colocar do berço, deixar, esperar, acalmar, colocar de novo, deixar sonolento, tirar, voltar, e ir ali ensinando o bebê a dormir. Né? É muito mais difícil do que simplesmente eu pegar, colocar ele no colo e dentro de 5 minutos ele dormiu e eu vou lá e boto ele no berço. Só que se eu faço esse trabalho de ter a dificuldade agora, o esforço de pegar, colocar no colo, balançar, devolver, colocar, balançar, devolver, eu vou ter esse trabalho agora e depois os meus próximos dias serão muito melhores, né? Já se eu escolho o caminho mais curto de colocar o bebê ninando no peito ou em qualquer outro jeito que ele dorme muito rápido, o que é que acontece? O bebê você vai fazer isso a curto prazo, mas a longo prazo você vai ter um bebê despertando a noite toda e isso vai te deixar cada vez mais exausta. É justamente por isso que as pessoas faziam isso sem ter esse conhecimento, mas não sabiam que o bebê estava acordando inúmeras vezes por causa disso, né? Então, não opte pelo mais fácil, né? Claro que vão ter dias que vai ser inevitável, por exemplo, uma doença, o bebê tomou vacina, o bebê tá com qualquer coisa desse tipo, gente, claro que você vai dormir até com o bebê em cima de você, né? Mas aí o bebê melhorou, você volta com tudo e vai ser muito mais fácil a adaptação para ele se ele já seguir uma rotina antes. Mas tudo existe exceção, mas desde que seja exceção, né? O resto dos dias o bebê tem que dormir no bercinho dele, por mais que seja difícil, né? E você não pode, por exemplo, a todos os saltos, você ir lá e tomar as ações erradas, criar as associações, porque o que acontece muito é que na hora que o bebê entra em salto de desenvolvimento, a mãe já tinha conseguido que o bebê estava dormindo a noite toda, né? E na hora que o bebê entra em salto de desenvolvimento, o que é que ela faz? Não aguenta, porque o bebê tem o quê? 2 despertares na noite chorando com pesadelo, porque isso é normal no salto de desenvolvimento. Em vez de ela acalmar, recolocar no berço, mostrar que ele tem que ficar lá com muita calma e paciência, porque nesse período de salto é mais difícil, você tem calma, paciência, acalma, tranquiliza, retorna o bebê pro berço, tudo mais, ele vai entender que ele precisa ficar ali. Mas se você já bota na sua cama para fazer cama compartilhada, já coloca no peito para ele dormir, já começa a ceder as associações, aí o que acontece? O salto acaba, mas a associação ficou e o bebê fica ali, dali em diante, acordando sempre por causa das associações, tá? Então lembrem que escolham sempre um longo prazo, o esforço um pouquinho agora, para que as próximas noites sejam boas, mais noites, muito mais noites boas, né, do que você ir pelo curto prazo naquele momento que você está querendo dormir, né, e depois você criar aí um problema, tá? Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Porque não se sabe ao certo por quê, né, não existe uma explicação lógica que eu possa dar a vocês, mas há um risco muito maior do bebê criar associação quando você dá associação para ele na virada dos ciclos na madrugada do que quando você vai colocá-lo para dormir, né? Por quê? Não sei, mas é assim, o bebê tende a associar muito mais quando você dá, você oferece qualquer coisa para ele quando ele está virando os ciclos na madrugada, ele tende a pegar esse costume muito mais fácil.
né? Por exemplo, é mais fácil o bebê associar quando você dá o mamar na virada dos ciclos de sono na madrugada, né? O bebê acordou e você deu de mamar, mesmo que você tenha colocado ele para dormir no berço inicialmente, provavelmente ele pode associar, ele vai associar, né? Mesmo que esteja sendo sono na madrugada, tá? Mas por que se na madrugada é muito mais fácil, por que eu peço para vocês iniciarem pelo início do sono? Porque pelo início do sono você está bem, você está acordado, é muito mais fácil você conseguir fazer ele aprender a dormir do que numa madrugada que ele acordou talvez agitado e você está ali morrendo de sono também. Tá? Então, é muito mais fácil iniciar isso pelo processo do ritual do sono noturno, que tá tudo falando lá, como vocês fazem na aula de retirada de associações, né? Que você precisa começar pelo sono noturno, que o bebê chega tranquilo da rotina durante o dia e você inicia ensinar a ele a ficar no berço e adormecer. Assim, quando você ensina ele naquele momento, durante a virada dos ciclos, se você mantiver ele lá dentro do berço, acalmando, tranquilizando, sempre tomando essas atitudes certas de deixar ele no berço, esperar, observar, mesmo quando ele acordar de madrugada, observar, esperar ele virar os ciclos, do que se você... É mais fácil, né, do que se você ficar indo até o bebê e tirando ele do berço e dando outras... criando um costume para ele poder voltar a dormir ali na madrugada, tá? Então, as associações são retiradas normalmente nesse momento. Então, você ensina o bebê a dormir no bercinho dele e ele vai aprender a voltar a dormir quando ele estiver emendando os ciclos. Então, gente, não deixe seu bebê chorar, não é necessário para ele dormir bem. Então, não é necessário você deixar seu bebê chorar para ele dormir bem, né? Assim, eu falo o passo a passo de você fazer isso na retirada de associações. E como eu falei para vocês, lá existe a prática de implantar a rotina, que é a fase 1. Então, primeiro você implanta a rotina, deixa o bebê tranquilo. Na hora de tenta emendar as sonecas, porque a longo prazo isso vai ser melhor para vocês, né? Se vocês não acostumam o bebê a emendar a soneca, vai acabar a longo prazo ele acostumando a ter essas sonecas curtas, né? E depois ele não lhe dando tempo para você fazer nada e ele também não descansando com tranquilidade. Então, lembrem que o bebê que chora só aprende a chorar ainda mais. A minha teoria é essa, tá? Eu faço a rotina para atender as necessidades do bebê antes, para que ele não precise chorar solicitando nada. Então, dificilmente seu bebê chora. E quanto menos ele chora, tá? Porque quando o bebê entende que ele só chora por uma dor, ele só chora por uma coisa assim. Por quê? Porque quando você faz rotina, você dá a comida na hora certa, você dá a soneca na hora certa, você dá a atividade na hora certa, então o bebê não tem necessidade nenhuma, você atende antes. Então ele não chega a chorar para nada, né? Ele chora quando ele sente realmente uma dor, quando ele está com algum desconforto, ou quando ele teve algum pesadelo, alguma coisa do tipo, mas que hoje nem é 100% assim, não há comprovações, mas uns acreditam que o pesadelo uns acreditam que o bebê tem pesadelo, outros não. Uns acham que é só a sensação do que eles vivem, depois eles vão começando a construir imagem na cabeça dele. Outros acham que é só o desenvolvimento neurológico, né? Mas querendo ou não, os bebês acordam de madrugada assustados, como se estivessem realmente sonhando uma coisa ruim, né? Então, é mais ou menos isso que a gente chama de pesadelo. Então eles não vão chorar. Então, se vocês atendem às necessidades dos bebês antes, eles não vão chorar. Então eles não entendem que eles precisam chegar num pico de choro para ter o que eles precisam. Então dificilmente o bebê chora, tá? Lembrem disso, e para fazer esse processo de sono não é necessário que o bebê chore. Façam da forma como eu estou falando para vocês, seguindo esse passo a passo e só colocando o bebê no berço quando ele realmente está pronto para isso e tranquilo, tá? Dentro da aula de retirar associações eu falo esse passo a passo na prática, porque aqui a intenção dessa aula é mesmo ser um pouco mais teórica para vocês entenderem por que isso acontece, e na aula prática é que eu digo, ó, você vai fazer assim, 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 que vai acontecer nesse tempo e nisso, tá?
Então, entenda as fases do bebê, os saltos de desenvolvimento, dente, doenças. Lembrem de não desistir e não se sentirem inseguros nesses períodos. Está disponível para vocês, tanto no portal quanto no Telegram, a planilha de salto de desenvolvimento. Ela é super necessária que vocês acompanhem. Tem algumas mães que gostam de acompanhar pelo aplicativo de Semanas Mágicas, mas ele é pago, né? Então, ele também indica os saltos, o comportamento do bebê, né? Então, vocês podem escolher, porém, eu disponibilizo gratuitamente para vocês essa planilha de salto que vocês podem consultar facilmente. Então, leiam, olhem, percebam quando seus bebês vão entrar em salto, para que vocês saibam entender o comportamento deles e não achem que tudo desandou, regrediu, acabou o mundo. Não, né? É normal um comportamento do bebê mudar, se agitar, demorar mais para adormecer num dia, acordar, dar alguns despertares na madrugada. Alguns bebês nem despertam de madrugada, né? Às vezes uma vez, e você vai só lá, mostra que tá tudo bem, ele volta a dormir, né? Você bota só sua mão em cima e ele volta a dormir. Então, e alguns bebês aprendem, se você permite, eles aprendem a se acalmar e dormem sozinhos, tá? De volta, mesmo nesse período de salto. Então, aprendam a entender o comportamento para vocês não se desesperarem, se sentirem seguras e saberem que isso vai passar. E se esforçar nesse momento para não criar associação, tá? Tem as fases do dente, como a Erika citou aí há pouco. A bebê dela teve muita reação ao dente e ela passou em dias bem ruins, mas ela já passou o período e Laura já voltou a dormir as 12 horinhas noturnas dela sem despertares novamente. Tá? Então, é assim que acontece. Vocês precisam lembrar disso e ter isso na cabeça, que qualquer fase que o bebê está passando vai ser rápida, vai ser alguns dias, porque mesmo em salto, não é assim, todos os dias é um desespero. É um dia pior, outro dia melhorzinho, um dia pior porque o bebê está assustado, ainda está aprendendo aquela habilidade, vai ter uns dias piores, outros melhores, e você vai passando aquele período e depois fica tudo bem, tá? Então, lembrem disso, né? E bebê doente, gente, é colo e amor. Nesse momento ele vai acordar e você precisa manter a rotina e não criar associações, que foi o que eu falei aqui. E quando o bebê tá nessa fase, gente, vocês precisam dar amor, colo, carinho, aconchego, tudo que o bebê precisa de mais próximo mesmo, não tem jeito. Mas para isso vocês não precisam criar associações para o bebê dormir, tá bom? Lembrem sempre disso. Então, é isso, dar colo aos bebês e dar carinho e dar amor e dar atenção, que é a principal coisa que faz a ligação da mãe com o bebê, é isso, né? É esse carinho, esse colo, essa atenção, é a amamentação, é toda uma ligação que a mãe tem com o bebê. Então, é isso que faz a ligação com o bebê, não é você ter que botar o bebê no colo linando, não é você ter que botar o bebê para dormir no seu peito, né? Você tem que ensinar o seu bebê a dormir, precisa mais uma habilidade que você vai ensinar para ele e vai ser bom para ele e vai ser bom para você, tá? Então, o assunto de hoje é esse. Vou encerrar, que eu ainda vou viajar hoje, então vou pegar daqui a pouco, de 7 horas, 7h30, preciso correr. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo.